Olá, minha gente querida, lá se vai mais um domingo, termina uma semana e nós estamos aqui de volta com o programa Eu e Você, e como acontece semanalmente e como não poderia deixar de ser, estão presentes o deputado Gerson Berger, o jornalista Pedro do Couto, que farão seus comentários sobre os assuntos abordados, que são alguns. Nós vamos falar sobre o Bolsa Família, esse tumulto que houve recentemente quando se falou através das redes sociais que o projeto iria acabar. Nós falaremos sobre política, nós falaremos sobre a redução da maioridade penal, traremos uma frase muito inteligente do Papa Francisco e uma sensacional entrevista com o historiador e professor da UFRJ, professor Francisco Carlos. Pois aí, finalizando o programa, atendendo a inúmeros pedidos, o nosso Gerson Berger contará uma historinha que transmite uma lição de vida sensacional. Mas vamos aos assuntos de hoje. Minha gente, nós vamos começar falando num assunto que ainda é uma incógnita. Até o presente momento, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela boataria sobre o fim do Bolsa Família. O tumulto e a corrida à caixa nos dias 18 e 19 de maio dos beneficiados em 13 estados gerou uma enorme confusão nos terminais eletrônicos. Isto após o boato de que o Bolsa Família estaria acabando, levando o governo de imediato a passar para a população que era uma ação orquestrada pela oposição. A presidente Dilma chegou a afirmar que o boato tinha procedência criminosa e o ex-presidente Lula falou em ato de vandalismo e brincadeira estúpida. O foco da questão é que até agora nenhuma justificativa do governo nos convenceu das reais intenções de quem espalhou o boato, mas que começa a ficar muito claro. Partiu de alguém ou algum setor ligado a ele, governo. Como vocês dois veem este fato gerador de tanta apreensão e insegurança nas famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família? Tereza, esse fato surgiu como um furacão e levou ao desespero milhões de famílias que, apavoradas, correram para as agências da Caixa Econômica, que, apesar da confusão, somente depois assumiu que um dia antes do corre-corre teria divulgado uma informação errada, uma mudança na escala de pagamentos. O problema é que a presidente Dilma colocou nas entrelinhas ser a brincadeira de mau gosto, coisa da oposição, e até a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, politizou a questão, chegando a dizer que era obra da Central de Notícias da oposição. Não há dúvida que a Caixa Econômica fez as suas atrapalhadas, pois liberou de uma só vez o pagamento de todos os inscritos no Bolsa Família. Estranha a disponibilidade imediata de recursos tão elevados, como se isto já estivesse previsto. O fato é que o governo até agora não demitiu e não puniu ninguém na Caixa Econômica. A Polícia Federal, que abriu inquérito, não chegou a nenhuma conclusão. E o governo Dilma, que tentou responsabilizar a oposição, está com o rabinho entre as pernas. Talvez, quem sabe, para não vir a ser apontado como responsável por toda essa tramóia. Eu não sou responsável por essa incógnita, mas correm rumores nos corredores políticos que quem pode dar resposta a isso é o deputado Eduardo Cunha. Durma-se com essa.
Gerson, será que o Eduardo Cunha também está nesta? Eita, é um homem poderoso, não acha, Pedro? É, poderoso sim, muito poderoso. Mas seja como for, o que houve foi um festival de incompetência administrativa, porque a Polícia Federal primeiro atribuiu a responsabilidade a uma empresa de telemarketing cujo nome não revelou, mas a empresa de telemarketing teria que ter o cadastro dos telefones dos inscritos no programa para poder injetar a informação que causou o tumulto geral. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve uma antecipação da Caixa Econômica em liberar os recursos do Bolsa Família. Tudo isso é um mistério. O que queria fazer a Caixa com isso? Impedir a corrida? Mas como é que ela ia saber da geração dos boatos antes deles acontecerem? De maneira que a desarticulação foi total. Um episódio lamentável. Totalmente lamentável. Pois é, Pedro, e essa empresa de telemarketing apontada pela Polícia Federal, na verdade era uma empresa do Rio de Janeiro. Fica aí mais uma observação bem interessante. Mas agora, minha gente, vai aí uma curtinha para vocês. A insatisfação do governo Sérgio Cabral com o PT, que deverá lançar Lindenberg a sucessão do seu governo, que já tem Pezão como sucessor e continuador de Cabral, levaram à especulação sobre a possibilidade dele, Cabral, vir a servir-se na chapa de Aécio Neves como candidato à presidência da República em 2014. Eu acho que o que existe de verdadeiro nessa história toda é que Aécio é e sempre foi muito amigo de Cabral, com quem tem um certo parentesco, pois foi casado com Suzana Neves, prima irmã de Aécio Neves, e, consequentemente, seus filhos de Cabral, são também primos do presidente do PSDB. Parece que está tudo em família. Vamos aguardar o que vai acontecer na política, não é, Gerson? Pois é, Tereza. Já que você falou dos parentes do governador Sérgio Cabral com Aécio Neves, cabe também dizer que o senador Tucano é primo do senador Francisco Dornelles, do PP, que está todo pimpão na base aliada da presidente Dilma Rousseff, e, no entanto, esse partido, até pouco tempo atrás, tinha uma estreita relação com Aécio, quando era presidido por Dornelles. Acho que Aécio tem a esperança de capitalizar o apoio do primo Dornelles e, consequentemente, do PP, onde o senador exerce forte liderança. Com uma ressalva: se não prevalecer a velha tática, amigos, negócios à parte. Bom, mas vamos deixar aí a sucessão política de lado e falar num assunto que eu considero da maior gravidade. Os constantes crimes contra a vida praticados por adolescentes no Brasil têm gerado grande revolta na sociedade, que vem exigindo punição e até mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A começar pela redução da maioridade penal, que, a meu ver, necessita urgentemente ser reduzida. O que não podemos é continuar assistindo a criminosos queimando pessoas vivas, como aconteceu recentemente em São Bernardo do Campo, em São Paulo, com uma dentista, que foi vítima de um menor de 17 anos. Depois também, em São Paulo, um outro delinquente de 17 anos e 28 dias assassinou friamente um jovem de 23 anos após roubar seu celular. Sua suave pena, recolhido a uma casa de ressocialização, onde permanecerá num prazo máximo de 3 anos. Isto porque faltavam 2 dias para atingir a maioridade e, por isto, não pôde receber efetivas apenações. Para completar, esta semana no Rio, um menor também de 17 anos atropelou e matou um garçom de 59 anos. O impacto da batida foi tão grande que a vítima foi parar
na caçamba da caminhonete e já morto, jogado friamente no meio da rua e, ao que tudo indica, pelo menor atropelador. A mãe responderá criminalmente sim, pois entregou ao filho o veículo sabendo que ele não possuía habilitação. Também responderá por crime culposo sem intenção de matar. Mas isto em liberdade. E aí? Quem vai devolver a vida desse trabalhador? E a sua família? Como fica? A mesma família, Pedro e Gerson, que afirma que o morto teve o seu salário de R$600 roubado. É com muita tristeza que digo que a mãe do atropelador tem que ser deveras punida, pois conhecia a personalidade desajustada do filho que já havia se envolvido em 2 acidentes de moto anteriormente e mesmo assim entregou seu carro ao filhinho, possivelmente para não vê-lo chorar ou fazer alguma pirraça, típico de pais que não sabem educar, ou seja, não sabem estabelecer limites. Tereza, eu te aplaudo pelo que você acabou de declarar neste momento. Só queria acrescentar 2 palavrinhas. Senhores pais que fazem todas as vontades dos senhores filhos, não façam isso, porque dá isso que vocês ouviram. Parabéns, Tereza. Sem dúvida alguma, a Tereza esgotou o assunto. O que se pode dizer é o seguinte, que a sociedade não suporta mais os crimes praticados por menores, não tem fim. E são crimes até hediondos, de maneira que não se justifica que a maioridade permaneça na escala de 18 anos, quando a prática de crimes por menores se espalha por 16, 17 anos de idade. A tese da redução da maioridade penal é um fato concreto na vida do país. Bom, minha gente, mas agora nós vamos passar para a entrevista com o qualificado professor da UFRJ, Francisco Carlos, falando sobre o Oriente Médio. Bom, minha gente, mas para grande satisfação do programa Eu e Você, está presente aqui o professor historiador Francisco Carlos. O professor Francisco Carlos é professor da UFRJ, conhecedor profundo em diversos temas, especialmente nas questões que envolvem o Oriente Médio, que é uma região onde ocorrem frequentemente as mais sérias conturbações, inclusive nos dias de hoje especialmente, e de alguma forma sempre com a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje querem sair do Oriente Médio? Essa é uma questão bem interessante, né? Desde o fim do ano passado e o começo desse ano, que coincidiu com o novo mandato do presidente Obama, nós vimos um maior risco mundial à paz, inclusive um risco direto ao território americano, né, da parte da Coreia do Norte, né? Vimos também uma crise bastante profunda entre a China e o Japão, disputando águas territoriais, ilhas, recursos naturais. E vimos também esse crescimento fantástico, agora até meio abalado, da China, que já é a segunda potência do mundo. Nesse sentido, os Estados Unidos, eles diagnosticaram, parece que é esse o conteúdo maior da estratégia do governo Obama, de que a maior ameaça para os Estados Unidos estão ali naquela área do Pacífico. Com certeza, a preocupação estratégica maior dos Estados Unidos é a China, e esses pequenos países que mais ou menos dependem da China, como a Coreia do Norte, como ameaça à paz, né? Nessa direção, os Estados Unidos preferiam não ter que fazer tantos investimentos de presença, inclusive de presença militar, no Oriente Médio. Vamos lembrar que os Estados Unidos estão numa situação econômica que também não é nada boa.
né? Eles têm tropas em várias partes do mundo. Então, como enfrentar uma ameaça no Extremo Oriente, na Ásia do Pacífico, tendo todo esse engajamento no Oriente Médio durante uma crise econômica tão grande? Então, nós estaríamos vendo uma retirada dos Estados Unidos da questão do Oriente Médio. Pois é, professor, o senhor acha que a Turquia e Israel seriam os dois países a governar, a estabelecer a paz naquela região? Essa é a grande questão. As chamadas primaveras árabes, né, desestabilizaram toda a região, inclusive o principal país árabe que mantinha o diálogo ali com Israel e que garantia os acordos, que era o Egito. Hoje o Egito é um país que nós não sabemos para onde caminha. A situação é muito complexa dentro do país. Por outro lado, a Turquia sempre foi uma república laica, não religiosa, né? Manteve historicamente relações muito corretas e cordiais com Israel até a chegada do primeiro-ministro atual, Erdogan, né, ao poder, né? Ali é que a coisa mudou. A Turquia é um aliado dos Estados Unidos. A Turquia é membro da OTAN, da Aliança do Atlântico. Israel é um aliado. O ideal, então, para os Estados Unidos seriam que esses dois países, com o seu poder, com sua economia, a Turquia é um país com uma economia pujante hoje, né, nesse sentido, eles assumissem a responsabilidade da gestão da ordem. E aparentemente isso estava começando a acontecer. Israel retomou o diálogo com a Turquia estava assumindo um papel fundamental na condução da crise na Síria, pedindo o fim do governo Assad, o controle possivelmente do arsenal de armas químicas que a Síria tem, essa questão toda, né? Mas agora, essa semana, surgiu uma novidade. Uma novidade que a gente teme pela estabilidade da Síria e a possibilidade de estar acontecendo agora uma primavera turca. Pois é, professor. É claro que a paz se torna necessária na região, mas com esse surgimento, digamos assim, da primavera turca, como é que fica a questão? Nós estamos acompanhando, é difícil saber. A primeira reação do premier Erdogan foi muito ruim, né? Ele ofendeu os manifestantes. O pretexto em si foi um pretexto menor, quer dizer, a população estava preocupada em não destruir uma praça, não arrancar árvores, essa coisa toda. Mas daí em diante, a polícia agiu com tamanha brutalidade, as redes sociais colocaram aí filmes, fotografias brutais nesse sentido, que criou-se um sentimento nacional, não é só Istambul, é Esmirna, é Ankara, que se revoltaram contra o governo. Sem dúvida nenhuma, as condições na Turquia são diferentes, porque a Turquia não era uma ditadura como o Egito, como a Síria ou como a Líbia, mas a população está se mostrando extremamente insatisfeita. Então, o plano de uma parceria Israel-Turquia para a manutenção da ordem no Oriente Médio pode sim ser abalado por uma revolta popular na Turquia. Professor Francisco Carlos, eu gostaria que o senhor nos falasse alguma coisa sobre a trágica situação que vive hoje a Síria. A situação da Síria é complexa e está em rápida evolução. A conferência internacional que deveria ser feita em Genebra, agora esse mês, já foi suspensa. Não há como reunir a conferência de paz. Não, as partes não se acordam. No campo de luta real, parece que o governo de Damasco, o governo Assad, começou uma ofensiva com resultados negativos para os rebeldes. Isso é preocupante pela violência em si, do imenso arsenal de armas químicas que o governo de Damasco detém, né? E preocupante também porque isso pode levar a uma radicalização dos rebeldes que não são só homens contra a ditadura Assad. Dentro do movimento rebelde existem fortes elementos da Al-Qaeda,
E seria muito ruim se a Al-Qaeda conseguisse colocar uma base dentro do território da Síria nesse momento. Então, parece que o governo de Damasco teve várias vitórias específicas e uma particularmente foi muito importante, porque ele abriu a passagem com o Líbano, que estava bloqueada pelos rebeldes. Com isso, as tropas do Hezbollah libanês estão entrando na Síria para combater ao lado de Assad. Né? Então aqui forma-se uma clara coligação que é Irã, Síria e Hezbollah. Há o anúncio de uso de armas químicas, isso ambos os lados se atribuem. Né? A comprovação de uso de armas químicas com um aumento do poderio do governo de Damasco seria o sinal vermelho para se organizar uma coligação para intervir no conflito. O problema grande hoje para que essa coligação, para essa intervenção aconteça, é o fato de que os países que poderiam fazer isso, Estados Unidos, França, Inglaterra, são países em profunda crise financeira. Então, me parece muito difícil no momento. Muito bem, professor. Eu acho que é uma séria preocupação para o Oriente Médio, mas especialmente para Israel, porque a união de todos esses inimigos declarados a Israel realmente deve estar tirando o sono do governo israelense. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É sempre uma honra e nós queremos tê-lo de volta muito brevemente. Obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês do outros. Obrigado. Bom, minha gente, vocês que estão aí, atentos nos assistindo, viram que beleza a entrevista do nosso historiador Francisco Carlos. E vamos a mais uma curtinha, porque o nosso programa parece que está se caracterizando pelas notícias mais curtas. E eu queria passar para vocês uma coisa que eu senti quando foi escolhido o novo Papa Francisco. Eu fui de imediato simpática a ele. Me passava a imagem de um poderoso líder religioso, sim, mas capaz também de reconhecer erros da igreja. Agora, recentemente, ao ler uma declaração sua, eu tive a certeza, Pedro e Gerson, de que a minha avaliação inicial estava se confirmando. O Papa Francisco declarou o seguinte: a igreja também tem aspectos humanos e aqueles que pertencem a ela, seus pastores e fiéis, também têm pecados. Até o Papa tem, e ele tem muitos. Que bela e humilde declaração. Quase que repetindo, voltando lá à história antiga, o que disse Jesus Cristo, referindo-se a Maria Madalena, condenada à morte por apedrejamento em função de seu comportamento. Jesus Cristo, Rabino Yoshua, disse: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Recebeu da multidão, claro, o silêncio, pois todos eram errantes. Coisas das religiões que merecem ser sempre repetidas e lembradas, pois, na verdade, nos transmitem uma grande lição de vida. E agora, para finalizar o nosso programa, eu vou passar para você, Gerson, para que conte aí para o nosso público e também nos brinde com a sua historinha. Tereza, sua citação bíblica ainda se aplica aos dias de hoje. Vou contar uma historinha a respeito. Um senhor queixava-se a um amigo de que o seu moinho não estava dando o rendimento necessário. Entretanto, o moinho do vizinho estava dando lucros muito grandes ao seu proprietário. Este amigo então perguntou: como é que sabes que o outro moinho está dando tanto lucro? Respondeu então o queixoso: é que eu estou sempre lá e vigiando. Ah, logo vi, respondeu o amigo. A causa disto é que você
Ao invés de tomar conta somente do teu moinho, tomas conta de 2 moinhos, enquanto ele só cuida de um, o dele, e muito bem. Qual a moral? Existem muitas pessoas que, ao invés de se preocuparem com o seu trabalho, com o seu lar, com os seus filhos, ou seja, com a sua vida, estão sempre querendo saber da vida dos outros, comparando, se queixando, com inveja e provocando atritos. Por isso, acabam se arruinando, se destruindo e sendo infelizes. Cada um deve programar a sua vida de acordo com as suas possibilidades e necessidades, aceitando a vida como ela é, lutando por objetivos e fazendo de sua vida uma existência feliz e cheia de paz. Que bela história e que extraordinária lição de vida. O nosso tempo acabou, minha gente. Eu agradeço, Pedro, a sua presença, a você, Gerson, o nosso agradecimento também, e a você que nos assiste, o nosso agradecimento maior ainda, e convido-os a assistirem o programa Eu e Você no site teresaberger.com.br. Estaremos juntos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!